colegas do Mondri, da Daniele, amigos da EZIC, pessoal que está conhecendo a EZIC pela primeira vez. A gente está com mais um conteúdo online, o Masterclass, onde vocês vão poder depositar depois as perguntas no chat, do lado direito superior da tela aí, tá, pessoal? Quem quiser também aproveitar para fazer o networking, divulgar seu trabalho, deixar um contato, um e-mail, esse é o momento também, tá? A era digital, ela já nos acompanha antes da quarentena. Na verdade, esse tipo de situação, de reunião, ele já acontece há alguns anos. O que acontece? Uma das resiliências empresariais corporativas, enfim, startups, indústrias, é o usufruto, digamos assim, desses bens, desses momentos 4.0. E a gente vai se adaptando, a gente vai evoluindo e a gente vai crescendo para que a gente se alinhe ao meio digital, ao meio tecnológico, para que a gente não só mantenha a segurança desse momento, mas para que a gente, no momento posterior, que a gente consiga aí facilitar transações comerciais, reuniões à distância, dentre outras coisas. A EZIC Internacional nasce na Espanha, em 1965, como uma faculdade de business, ou seja, a necessidade da indústria, das empresas, em criar um ambiente de sala de aula para levar prática de mercado aos seus colaboradores e familiares. No Brasil, está constituída desde o ano de 2001. Estamos aí há 20 anos trabalhando para formar não só o empresariado, mas quem gosta de circular nessa atmosfera. Só para vocês terem uma ideia, a gente está ranqueado aí em várias instâncias, CNN Expansion, Wall Street Journal, dentre outros, como QS Top, como a 20ª melhor escola de negócios do mundo. Vale a pena vir conhecer. Para conhecer a EZIC, não custa nada. Para conhecer a EZIC, basta mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, eu já vou depositar no chat, ou entrar no site e deixar um recadinho lá, tá, pessoal? A gente está atuando aí na frente do colégio, com a parte de ensino fundamental e ensino médio. A gente dá sequência na graduação, com a gestão comercial, administração, com uma ênfase bem forte em business e negócios internacionais, e a linha de MBAs e Masters internacionais. Vale a pena lembrar, aqui você não paga a próxima Ferrari do diretor. Somos, no Brasil, a única EZIC no mundo a ser filantrópica. Aqui, desde o estacionamento gratuito, você tem uma mensalidade que cabe no seu bolso. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o custo de um MBA internacional hoje, se for fazer, ele não sai por menos de R$79 mil. Na EZIC, você consegue alçar por R$20 mil. Um MBA de 600 horas, tá, pessoal? Lembre-se, quando a gente fala de MBA, não pode ter menos de 600 horas, por questões técnicas e de qualidade. Então, o convite está feito. Lembrando que a nossa graduação, o processo de vestibular já está aberto. A gente não está cobrando a taxa de vestibular. Olha que legal. A gente não cobra a taxa de vestibular e nem a matrícula nessa quarentena. Venham conhecer. Você que é comerciante, quer fazer uma gestão comercial, ou você que tem uma startup, quer, de repente, usufruir de uma administração, aqui é o lugar certo. Por quê? Por força de contrato, todo o corpo docente está no mercado de trabalho. Volto a frisar, a prática é entregue em sala de aula com propriedade, certo? E, no final, você ganha ainda um diploma internacional. Porque, sim, a EZIC é uma instância internacional. Em nome de todos, em nome da EZIC, em nome da excelente qualidade do Mondri e dessa empresa de gastronomia, Daniele, passo para você a palavra dessa tarde. Uma boa tarde, um excelente final de semana a todos. Muito obrigada. Deixa eu primeiro me apresentar, né? Sou Daniele Cardoso, diretora do Mondri Gastronomia. Também trabalho com... sou gestora de uma outra empresa do grupo também, que é a Aldeia Empreendimentos, onde eu faço a gestão dos imóveis. Então, na verdade, o meu trabalho é mais com locação mesmo, porém, o Mondri é uma vila gastronômica, que vocês vão ver aí durante a palestra Nossa Transformação, onde eu não trabalho só com locação aqui, mas sim como um empreendimento onde a gente tem que buscar clientes, trazer clientes aqui para dentro, para que os nossos locatários consigam, que são as operações, né, que são as lojas, consigam ter aí seu faturamento, suas vendas, né, tenham clientes para eles. Hoje eu vou falar um pouco sobre
como que a gente está lidando com essa crise, com essa pandemia, com esse desconhecido, né, que não temos, assim, muitos precedentes para poder tomar uma decisão de o que fazer, como agir. Então, vamos lá, vou começar, vou compartilhar a tela, tá? E para a gente... Então, a crise e as organizações que aprendem, né? Primeiro dar uns dados do macromercado, o que esperar de 2020. Essa pandemia que muito mais do que a própria doença nos atingiu com o medo do desconhecido, com a crise econômica, com situações adversas da própria doença, né, do próprio coronavírus. Então, nos assustou de uma maneira onde nos deixou paralisados frente a tudo isso que está acontecendo. É uma crise que atingiu de cheio as médias e pequenas empresas. Então, segundo o Sebrae, mais de 600 mil empresas fecharam até o mês de abril. Isso é uma quantidade gigantesca, e a gente vê que cada vez mais tem empresas fechando, pessoas ficando desempregadas. No Brasil, os shopping centers que geraram prejuízos de mais de 16 milhões de reais ao mês. Isso é muito gigante, são dados muito grandes. Um shopping center, todos os shopping centers do país fechados, deixando de girar a economia, né? Até situações que a gente não imaginaria que pudessem, empresas que a gente não imaginaria que pudessem, que estavam tão em ascensão, que pudessem entrar nessa crise também. Aqui a gente tem dados de que taxistas alegam queda de 95% em corridas e protestam por falta de isenção de taxas. Os táxis é um exemplo bom para a gente comentar durante a palestra, aqui, durante a nossa conversa, que eles já tiveram prejuízo, já tiveram uma crise deles com a entrada do Uber, onde ficou aparente para a sociedade, para o mercado, que o serviço que eles estavam entregando não era o serviço que a população queria. Chegou o Uber entregando um serviço muito melhor, de maior qualidade, com um valor agregado e com um preço mais barato. Mas até o Uber teve problemas. O Uber demitiu mais de 3.700 funcionários em todo o mundo. O CEO abriu mão do salário. Isso mostra também como cada tipo de organização reage frente à crise, né? O Uber tem o Uber Eats também, então ele se reinventa, ele consegue fazer as entregas, participar dessa crise de uma outra maneira. Então, talvez as pessoas deixaram de usar o Uber, mas começaram a usar o Uber Eats para fazer entregas, e o táxi continua nessa queda violenta, né? São 95% na queda de corridas. Não se reinventaram, e é aí que a gente precisa entender o que fazer perante a crise, perante o desconhecido. É uma crise que pode levar à perda de mais de $1 milhão na economia mundial somente no ano de 2020. Atingiu o setor de serviços, acabou com turismo, lazer e entretenimento. Quem um dia imaginar a Disneylândia fechada? São situações que fogem do nosso... até da nossa imaginação, né, do que a gente pensa que poderia acontecer no mundo. Uma instituição como Disney precisar fechar suas portas.
O volume de serviços mês a mês, a variação referente ao mês imediatamente anterior. O coronavírus foi descoberto foi anunciado 31 de dezembro de 2019 na China. Janeiro, o Brasil seguiu como se nada tivesse acontecendo, apesar de já ter sido anunciado na China. Fevereiro, tivemos uma variação referente a dezembro de 0,4% positivo. Fevereiro, tivemos uma queda de menos 1%. Março, onde foi o início da nossa paralisação, dia 19 de março, o governo do Paraná anunciou o decreto de fechamento do comércio, menos 7%. Abril, menos 11% referente a março. Então, a queda do volume de serviços foi, segundo o IBGE, foi sendo muito brusca. Aqui sobre as ondas como percebemos e como nos influenciou, né, nos atingiu esse Covid. A primeira onda, né, foi a fase financeira, onde a gente nem estava se dando conta do coronavírus no Brasil, porém já estava atingindo o mercado, porque na China já estava, já havia sido atingido, já existia paralisação já em janeiro, fechando empresas, diminuindo a circulação, e isso já estava atingindo o mercado financeiro mundial. Aí já era um momento onde já se podia perceber o que viria para outros países. Então, não podemos dizer que fomos pego tão de surpresa. Hoje em dia, surpresas são de um dia para o outro. Tem até uma rádio que fala, em 20 minutos tudo pode mudar, né? Hoje em dia é assim, hoje em dia o nosso mundo é muito mais online, a gente precisa estar muito mais pronto para tomar decisões mais rápido e não acabar enfrentando como o padrão normal das empresas enfrentam, numa lentidão, o que acaba fazendo a recuperação lá na frente ser muito mais demorada. Então, a primeira onda em si foi a fase do choque, quando o vírus realmente chegou, que houve os decretos no país, começaram a fechar tudo, todo mundo em pânico, o que fazer, como agir, e agora, vou viver de quê? Demissões em massa, foi aonde a gente levou o choque mesmo. A segunda onda é o início da recuperação, onde a gente já estava se adaptando, todo mundo usando máscara, eu estou sem máscara que eu estou sozinha, todo mundo usando máscara, todo mundo passando álcool gel, aquele desespero do álcool gel, né? A gente já estava mais acostumado, e começamos a voltar a trabalhar, deixou de ser home office, todo mundo começou a voltar para as empresas, diminuindo o número de pessoas. Isso daí foi a partir do dia 22 do 3, mais ou menos, onde a gente já começou, até dia 22 do 3 foi a primeira onda, que foi o choque, e a partir disso foi a fase de adaptação, né? E acho que lá por metade de abril, nós já começamos a voltar a várias funcionalidades no país, principalmente aqui no Paraná, onde não estávamos como São Paulo e Rio de Janeiro, né? As perspectivas de futuro. Alguns mercados dispararam, outros despencaram, né? O ensino à distância, telemedicina, nutrição e saúde, entretenimento online, plano de saúde, tudo isso, e ferramentas de trabalho remoto, que é o que hoje nós estamos fazendo aqui, uma reunião, uma palestra online, tudo isso disparou e deve se manter em alta por longo prazo. Então, o ensino à distância agora vai disparar muito mais do que era antes, né? O pessoal está se adaptando e está entendendo que dá para fazer. Viagens de trabalho que existiam antes, reuniões, viaja para reunião. Hoje em dia, a gente já aprendeu que dá para fazer uma reunião online e que funciona muito bem. Outros setores que dispararam, mas que pode ser que se estabilize a longo prazo, são o setor de alimentação, produtos de limpeza, internet, banda larga, quem não tinha em casa precisou se adaptar, né?
e produtos de prevenção, álcool em gel, máscara, que todo mundo se desesperou para ir comprar, mas isso acaba estabilizando e o pessoal daqui a pouco não está mais tão nesse desespero. Algumas coisas que despencaram, mas podem voltar, né? O vestuário, roupas, produtos de beleza, eletrodomésticos, compras, serviços de beleza. Então, isso são setores que voltam, que retomam a sua economia. E outras situações que devem ter uma recuperação lenta, porque foram muito mais atingidos, são academias, eventos, que devem demorar mais tempo para retornar, cinemas e teatros, que são ambientes fechados, onde as pessoas ficam por muito tempo juntas, hotéis, viagens e turismo e restaurantes fechados. Tudo isso deve sim voltar, do meu ponto de vista e do que eu tenho lido bastante, mas talvez com uma lentidão um pouco maior. Isso são dados da Gazeta do Povo, tá? Mas temos boas notícias. Eu estava comentando hoje que eu tinha terminado a apresentação antes de ontem, com vários dados e não sei o quê, e hoje eu fui abrir notícias e a gente se depara com completamente outras coisas. Cada dia a gente tem surpresas boas, diferentes. Então, Pedro Jobim dizendo que a recessão global de 2020 está encerrada e será seguida de recuperação em V. Recuperação em V, a curva V do mercado financeiro se mostra como as empresas ou o mercado financeiro dá uma caída brusca e recupera bruscamente na mesma medida que foi sua queda. Então, são boas notícias. A gente imagina que com uma notícia assim que a gente pode ter boas esperanças. Ibovespa chegou final de março, a Ibovespa chegou a atingir 75 mil pontos. Hoje, acabei de retirar essa notícia da Infomoney, a Ibovespa está atingindo 96 mil pontos. Isso é uma recuperação muito boa, rápida também, e que a gente pode ter bastante assim, entusiasmo e boas perspectivas, né? Mais de 1 milhão de pessoas podem ter voltado a trabalhar na segunda semana de junho. O tanto de demissões que houveram no mês de março e abril, maio retomou bastante, como a gente vê aqui, a indústria cresce 7% em maio, após 2 meses de queda com a pandemia. Então, são boas notícias, onde a gente pode ver, assim, que o que vai acontecer no segundo semestre? Ninguém sabe, não temos certeza, porém, temos boas perspectivas para isso. Então, para passar para a segunda parte da nossa palestra, onde a difícil tarefa de tomar decisões frente ao desconhecido. Dia 19 de março, veio o decreto estadual, onde obrigava o fechamento de todos os shopping centers, galerias, centros comerciais e congêneres. Nós aqui no Mondri nos classificamos como um centro comercial, né, participamos desse mix de negócios, apesar de sermos um ambiente bastante aberto, mas nos classificamos aí dentro. Foi um susto, foi uma decisão que não foi tomada por nós, né, recebemos isso de sopetão, como se diz, e o que fazer? Eram 16 horas e 50 minutos quando eu recebi a notícia, nossos portões abririam às 17 horas para o público entrar. Eu mesma fui até o portão, fechei e disse, e agora? Respondi para os clientes que, frente ao decreto estadual, estamos fechados, e que informaremos notícias em redes sociais. Eu voltei para dentro, pensei em todas as famílias, operações, todas as pessoas que trabalham aqui e que vivem disso, que a gente gera aqui aproximadamente 100 empregos diretos, e são muitas famílias que vivem disso, e o que fazer, como agir, como passar isso para eles. A primeira coisa que a gente fez na hora foi
vamos disponibilizar a nossa equipe para fazer delivery. A gente não tinha o delivery do Mondri, todos trabalhavam com iFood. O iFood, não sei se vocês têm essa visão, esse entendimento que a empresa praticamente usa o iFood para fazer marketing, porque não é para ganhar dinheiro. Eles pagam quase 30% da sua venda para o iFood. Não tem condição de sobrar lucro em cima disso. Então, é mais para divulgação do que realmente para faturamento, para lucro, né, para vendas. Então, o que a gente fez foi criar o nosso delivery próprio e tentar ajudar, de alguma maneira, os nossos parceiros de negócio. Seguindo aí, ficamos uns 30 dias com a operação fechada, funcionando só com o delivery, e retomamos dia 20 de abril, onde começou a liberação da reabertura, nós reabrimos, o público vinha muito tímido, muito pouca gente chegando, a gente via que podia ter problemas, o uso obrigatório de máscara não estava sendo cumprido pelo pessoal, a gente precisava pedir que usasse máscara, que auxiliasse, o pessoal estava pedindo para juntar mesas, e a gente começou a ver que era muito pouca gente chegando, e os que estavam chegando não estavam respeitando as determinações, né? O nosso aluguel aqui dentro do Mondri, eu vou fazer um parênteses só para explicar para vocês como a gente chegou a tomar algumas decisões. Nosso aluguel aqui dentro do Mondri, ele não é um aluguel fixo, ele é um aluguel variável, ele é em cima do faturamento bruto das operações. Então, a gente tem essa informação diariamente do faturamento de todas as operações. Durante esse período de reabertura, a gente foi se baseando nesse faturamento para conseguir tomar algumas decisões, saber o que fazer, aumentar a mídia, só que como aumentar a mídia no momento onde todo mundo está dizendo fique em casa, como você vai chamar o seu público para cá, como você vai dizer, sem ser o do contra, né? Precisávamos não quebrar nossos parceiros, não encerrar as operações deles, mas ao mesmo tempo não podíamos ficar conhecidos como quem descumpriu regras, quem criou aglomeração, quem foi contra um momento tão sensível de dificuldades de saúde, né? Precisávamos mostrar que estamos cuidando de todos nós, na economia e na saúde. Então, quando a gente começou a ver o faturamento das operações, começamos a ver que não ia ter condições da maioria delas de arcar com seus custos mínimos e que não ia sobrar, não ia ter lucro nesses meses. Foi aí que a gente tomou essa difícil decisão de fechar o Mondri no dia 10 de maio, ficamos 20 dias abertos, entre 20 de abril até 10 de maio, e dia 10 de maio tomamos a decisão de fechar o Mondri. E agora eu vou contar para vocês como tomar essa decisão, né? Uma decisão frente a uma pandemia que a gente nunca pensou em estar perante isso, né? Então, durante momentos de crise, o grande diferencial é a preparação. Esse texto é da Harvard Business Review, de maio de 2019. Entre as empresas que estagnaram após a recessão, poucas fizeram planos de contingência ou pensaram em cenários alternativos. Quando a crise ocorreu, eles mudaram para o modo de sobrevivência, fazendo cortes profundos e reagindo defensivamente. O que fazer perante a crise? Como não ser só mais um? Como não entrar naquela estatística de mais uma empresa fechada, mais uma empresa quebrada, uma empresa que não retornou? Como viver esse momento e conseguir sair conseguir participar dessa curva em V, que é com a retomada mais rápida possível, né?
Aqui também a gente tem um outro exemplo do Steve Jobs, que às vésperas da crise financeira americana, que duraria de 2007 a 2008, Steve Jobs criou o produto que manteve a Apple presente na vida dos consumidores durante a crise. A presença da marca durante o tempo da crise garantiu que a Apple saísse da crise ainda mais forte e que concorrentes ficassem pelo caminho. Só que essa crise de hoje, ela tem diferenças. Em primeiro lugar, na crise de 2007 e 2008, era uma crise imobiliária nos Estados Unidos. Hoje, a nossa crise inibe a presença física. As pessoas se isolaram em casa. Então, com esse isolamento, mudou o modo de viver, mudou o modo da gente se relacionar, mudou o modo da gente comprar, da gente interagir com o nosso dia a dia, com tudo que a gente fazia antes, com amigos, com família. E o que fazer? Sendo empresa, sendo uma marca, você vai ter que atingir esse público dentro de casa. Até então, muitas empresas não tinham feito essa transição para o online, não tinham encarado esse novo mercado. A gente precisou fazer essa virada de chave muito rápido. O mundo precisou, né? Então, para tomar as decisões, a gente tem várias maneiras, né? Cada pessoa se baseia num princípio para tomar suas decisões. Aqui, eu apresento aqui o canvas da tomada de decisão, onde a primeira parte a gente precisa entender o problema. Se a gente focar no problema, a gente fica dentro dele e não sai dali. Então, a gente precisa olhar para o problema de fora, descrever a situação, entender ele, relacionar as partes, para poder começar a entender como agir. Então, criar alternativas, né? Listar lições aprendidas, alternativas e critérios de escolha. Porque quando a gente tem muitas alternativas, a gente também precisa saber como escolher, como chegar na alternativa correta. E, então, partir para o desenho da solução, né? Validação da decisão e, após, o detalhamento da solução. Mas como fazer tudo isso numa situação de crise, de pandemia, sem histórico? Será mesmo que essa crise não tem histórico? Qualquer crise é causada por alguma coisa. Então, essa foi por uma pandemia, uma doença. Logo, ela tem histórico. A gente precisa buscar na história, lá atrás, o que aconteceu, como ocorreu, lá naquela época, onde tiveram a crise da tuberculose e outras, não existia uma comunicação tão rápida entre países para se difundir informação, compartilhar informação, compartilhar modelos de solução do problema. Mas onde a gente pode buscar? Se você não tem um histórico de uma crise, busque em semelhantes, busque onde você consiga se basear para poder chegar o mais rápido possível na sua tomada de decisão. Porque numa crise que chegou tão rápido, se você demora para tomar essa decisão, você afunda junto com ela. Afunda tão rápido quanto ela chegou. Então, para isso não acontecer, a gente busca um histórico onde nós tivemos a sorte de o Brasil entrou, o coronavírus chegou no Brasil em março, final de fevereiro, início de março. Já havia passado por China, Itália, que foram países que foi muito forte o impacto, né? A Europa toda já havia passado. Então, sim, histórico a gente podia olhar nesses países, pegar como referência, ao menos, e saber como eles agiram, como fazer e quanto tempo ia demorar, para a gente poder tomar nossas decisões.
Então, se lá fechou, se na China fechou, se na Itália fechou, a Itália demorou para fechar, quantos morreram, a hora que fechou, era uma situação que a gente já podia estar buscando dados, buscando informações para poder ter esse histórico, né? Quanto tempo demora para reabrir? Também a gente já tinha esse histórico. Quando chegou no Brasil, a China já estava reabrindo. O Japão estava muito na frente de todos os países, por ter os cuidados diferenciados. Então, a gente tinha todo alguma situação para poder tomar decisão. Então, em 10 de maio, quando a gente tomou a decisão de fechar o Mondri, aonde que a gente se baseou? Já haviam indícios de que a retomada das escolas no Paraná, pelo menos, voltaria só em agosto. Que o coronavírus, o mais forte da transmissão era durante o período de inverno. Quanto mais frio, mais fácil o vírus se propagar. Essa parte, só nossos políticos e gestores governamentais que não perceberam, então, por isso, nos deixaram com tanto tempo de quarentena e isolamento. Poderíamos estar com nossa economia funcionando por mais tempo e fechar por menos tempo, que daria tempo de eles retomarem, aumentarem o número de vagas em hospitais, em UTIs, não é? Mas a gente foi buscando dados como esse de adianta reabrir agora, adianta seguir aberto agora, em maio, início de maio, ou vamos parar agora e retomamos lá em agosto. Então, foi por aí que a gente tomou nossa decisão de nossas alternativas, buscamos as alternativas, né? Como fazer, continuar. Quanto de gasto seria para continuar? Um empreendimento desse aberto todos os dias tem gasto mensal muito elevado. Se a gente fechasse, nossos gastos diminuiriam, e como diminuíram, 1/4 das nossas despesas mensais é o que nós estamos tendo hoje. Como repassar isso para os nossos parceiros? O que fazer? Então, a gente listou todas as nossas alternativas, todas as nossas lições aprendidas com outros estados, outros países, e começamos a descrever como tomar nossa decisão. Chamamos nossos parceiros um a um, conversamos com eles de que qual seria o melhor cenário para eles? Continuar aberto, tendo aluguel para pagar, as despesas do empreendimento, que a gente faz um rateio das despesas, os funcionários, insumos, você, para gastronomia, você compra hoje, não vendeu, 2 dias depois, no máximo, já está jogando fora. Ou compra hoje, o governo do estado mandou fechar as operações, joga fora. Não tem como reaproveitar. Então, são muitos gastos e perdas muito grandes financeiras, né? Então, listamos para eles os gastos que eles teriam e qual a perspectiva de retorno disso durante esse período. E colocamos para ele a situação de eles da gente poder fechar o empreendimento para retornar só em agosto. Eles poderiam fazer a suspensão de todos os contratos de funcionários, como o governo colocou essa possibilidade. A gente suspendeu os contratos de locação e as despesas deles aqui dentro, porque a gente conseguiu diminuir para 1/4 nossas despesas internas do empreendimento todo. Então, foi a alternativa que a gente encontrou, validamos essa decisão com todos eles e fomos para o mercado para informar. Para nossa surpresa, o público foi muito receptivo, nos apoiou muito, nossos clientes, e então ficamos muito felizes com com o nosso modelo de tomar decisão e com a decisão tomada. Hoje, a gente, vendo aí que está tudo parado de novo, essa semana passada, a perspectiva de ter lockdown e todo mundo parar outra vez, nos fez, voltar um slide aqui, nos fez validar a nossa decisão, porque lá na frente, depois que você toma uma decisão, o importante é você rever ela e saber se realmente o que você tomou de decisão
tá valendo, porque isso também vai fazer parte do teu histórico. Lá para frente, você vai poder revisitar várias vezes essa decisão e saber se foi certa, se não foi, porque uma coisa a gente precisa sempre ter em mente: tomar uma decisão não é definitivo. Se for necessário, ela precisa ser alterada, você pode mudar, pode melhorar. Se a economia tivesse melhorado no início de junho, todo mundo tivesse para a rua, o Covid tivesse vacina e tudo isso, a gente teria que ter voltado atrás e vamos lá, vamos reabrir o Mondri, vamos voltar atrás na nossa decisão. Assim como a gente voltou atrás quando a gente reabriu dia 20 de abril e decidindo abrir de volta ao público, dia 10 de maio a gente reviu esta decisão e voltou atrás e disse: não, agora nós vamos fechar novamente. Então, o importante é o orgulho não pode participar nesse momento. A gente tem que saber que se precisar mudar, modificar suas decisões, e que isso seja bom para a empresa, seja bom para as parcerias, seja bom para o mercado, é importante fazer. Então, a partir daí, estamos hoje fechados, com o empreendimento fechado desde o dia 10 de maio, mas não estamos parados, não estamos mortos, não é? A dinâmica do não parar e se reinventar para voltar ainda melhor. As operações pararam e nós, da empresa, o escritório, está a mil, pensando em novas possibilidades, se reinventando, porque não adianta a gente pensar que na volta estaremos da mesma forma que estávamos antes, como em março, no início de março, onde o faturamento das operações estava crescendo, estava uma curva ascendente, maravilhoso, todo mundo feliz, e de repente, dia 19 de março, encerrou tudo isso. Então, o que fazer durante a crise, né? Os diferenciais competitivos durante a crise. É o seu nível de dívida, de endividamento, de você ter essa visão do seu financeira do seu negócio por completo, saber até onde você pode ir em dívidas, até onde não. A tomada de decisão, que foi o que a gente conversou, e a descentralização da decisão. Existem decisões que a gente precisa ser compartilhada, e no momento de crise desse a gente começa a ver que precisa nos darmos as mãos dentro das próprias empresas e ser cooperativos, colaborativos, e não só dentro dos colegas da empresa, mas as empresas entre si, né? Juntar nossa força de trabalho. O pessoal, com toda essa crise, começa a enxergar que quem continua realmente é porque exerce uma função importante, que sabe exercer a sua função, principalmente, não é? E a gente precisa dessa força de trabalho, todos juntos e ajudando nas tomadas de decisão. E a transformação digital, que foi o que a gente viu que aconteceu, ela vinha acontecendo aos poucos nos últimos 10 anos, e com essa pandemia foi um boom de obrigatoriedade das empresas se transformarem para digital, né? Então, aqui no Mondri, a gente começou, a nossa transformação foi mostrar para o público, mostrar para outras empresas, né, para pequenas empresas. Nós trabalhamos, a maioria, com pequenas empresas aqui dentro, colocando suas operações. Antes a gente trabalhava, era Mondri Gastronomia, a gente trabalhava só com empresas de gastronomia, só com lanchonetes, restaurantes. Precisamos nos reinventar, e trocamos a nosso comercial para traga o seu comércio para o Mondri, deixou de ser traga o seu restaurante para o Mondri. Então, agora a gente vai reabrir em agosto com muitas novidades.
Aqui a gente não trabalha com aluguel fixo, isso é uma oportunidade durante a crise, porque nos momentos de crise nós nos apoiamos e quando prosperamos juntos. Você paga somente sobre o seu faturamento. Numa crise, você não está faturando, você não está pagando aluguel. Então, isso é um modelo de negócio de parceria, que é o que, numa crise, a gente aprende que ou seremos parceiros, trabalhamos juntos, empresas parceiras, ou as que entenderem que o negócio é ficar sozinho, trabalhar com o ego mais alto, são essas que lá na frente vão ser mal vistas e não vão dar continuidade no seu negócio, muito provavelmente, né? E, então, nossa reinvenção aqui dentro do Mondri foi em cima disso. A gente conseguiu atingir já em 2 semanas do comercial alterado já, a gente já conseguiu atingir um público bem grande da região metropolitana, estamos com bastante perspectivas, já assinamos novos contratos, estamos fazendo melhorias no empreendimento enquanto estamos com as portas fechadas, né? Chegando em agosto vai ter novidades, porque como você vai fazer as pessoas saírem de casa em agosto para virem até o teu comércio, o teu empreendimento? A hora que abrirem as portas do Covid, que pudermos sair de casa, as pessoas vão escolher para onde ir, elas vão precisar, elas vão querer ter segurança, saber que o espaço onde elas estão indo cuidou delas durante a pandemia e que vai continuar cuidando. Então, a gente tem que se preocupar muito com a higiene, que sempre foi uma preocupação nossa aqui dentro, se preocupar com a disponibilização de álcool gel, as mesas sempre limpas, o espaço em si adequado para esse novo mundo, né, que a gente vai encarar assim que a pandemia se finalizar, se encerrar. O Mondri, a gente tem muito espaço aberto, o que no inverno assim, não seria nossa, desculpe, as palavras estão faltando nesse momento. No inverno a gente tem, assim, dificuldades por ter muito espaço aberto, é frio, região metropolitana de Curitiba, só que agora, frente à pandemia, a indicação é não fique em aglomeração em ambientes fechados. Então, para nós, isso vai ser uma melhoria, né? Então, a gente vai poder usar mais isso. Já é um espaço nosso, porém, a gente agora vai ter que enfatizar esse momento. E estamos abrindo um bosque onde as pessoas vão poder ter contato com a natureza, são as inovações que estamos fazendo, melhorando o nosso negócio para que as pessoas cheguem e tenham surpresas, novidades. Não adianta a gente trabalhar com mais do mesmo. Nós vamos ter que se reinventar, se modificar. Aplicativo, site, internet, a pessoa vai ter que poder fazer o seu pedido da onde ela quiser, da onde ela estiver, de casa, para poder chegar aqui e tá pronto, vai poder marcar uma sessão de airsoft pelo celular para chegar aqui, já tá pronto, vai chegar e já vai jogar, vai poder reservar espaço na brinquedoteca, porque as pessoas aprenderam a usar o online, aprenderam a se comunicar pelas redes sociais, pelos aplicativos, a fazer reuniões. Então, a gente está adaptando o nosso empreendimento para isso. E acho que é essa a mensagem que a gente deixa. Assim como tomar as decisões, a gente precisa de um histórico para poder saber o que decidir lá na frente, para a gente sair da crise e de uma maneira melhor, a gente precisa se reinventar e aproveitar todos os momentos de aprendizado e chegar lá na frente, na reabertura dos portões, conseguir chegar na frente e não participar das estatísticas das empresas que
fecharam, que não conseguiram, não deram continuidade, e sim das empresas que vão ter a curva V na retomada da economia. O Dani. Muito obrigada. Eu vou deixar aqui na tela, tem o meu contato no meu LinkedIn, do Mondri, qualquer coisa à disposição. Pode fazer perguntas. Maravilha, Dani. Deixa eu fazer uma intervenção. Na verdade, não é uma pergunta, é uma contribuição. Diga. Muito fala-se na teoria da administração sobre a superação de momentos adversos, né? Nem tudo é um mar de rosas, o comércio, a economia nem sempre é estável, ou quase nunca, e as crises também não somente econômicas, mas sanitárias, vêm aí para impor novos desafios. E isso que você falou anteriormente, no final da tua palestra, eu concordo plenamente, porque ainda por parte de alguns empresários havia uma resistência com relação à adaptação e adequação e o aproveitamento do que um ambiente online digital tem para trazer para um negócio. Principalmente empresários mais tradicionais, conservadores, que se valiam aí de uma cartela de clientes já de anos. Então, assim, a pandemia veio meio que para obrigar que nós conseguíssemos utilizar as ferramentas tecnológicas em prol de um desenvolvimento contínuo, mesmo que em período de pandemia. O que eu tenho notado é que alguns comerciantes ali perto da região onde eu moro, eles estão fazendo serviços de atendimento presencial quando possível. Agora, as regras estão um pouco mais restritas, rigorosas, né? Mas boa parte deles não pararam de fazer a engrenagem do seu negócio rodar e estão atendendo os clientes de maneira não somente digital, mas também através de entregas, delivery, fazendo promoção de entrega. Tem uma casa de lanches ali perto de casa que eles estão fazendo entrega independente da região por R$1. Então, assim, o cliente tem o benefício de ter o produto dentro de casa, sem correr um risco e se expor, estando seguro e recebendo o produto dentro de casa sem precisar ter um custo a mais para que entregue. Então, assim, esse comerciante, ele vai ter a fidelidade do cliente que já comprava presencialmente com ele, mas no período pós-pandemia, ele vai ter que atender essas duas frentes em paralelo, atendendo o pessoal presencialmente, mas também atendendo as demandas de quem está em casa e quer que o produto chegue via delivery. Então, meio que um treino forçado para que a gente se adapte e aprenda a usar a alternativa da tecnologia em prol do fomento dos negócios. Então, é muito bom ouvir você, que já é uma empresária do ramo, que é possivelmente uma das empresárias que está mais sofrendo com o isolamento social por conta da pandemia, mas você tem didática e clareza para mostrar que sim, é possível que a gente se adeque em períodos adversos. Então, muito obrigado, só tenho a agradecer. Abro o espaço para o pessoal fazer questionamentos, tanto via áudio e via chat. Obrigadão mesmo, Dani. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Desculpe, assim, que eu gaguejei, minha primeira palestra online. Então, só uma contribuição sobre essa coisa da entrega. O ano passado, em agosto do ano passado, eu tive no Latam Retail Show, que é o congresso de shopping centers feito pela Gouveia Souza, e eles muitos shoppings comentaram, muitos executivos de shoppings mostrando para a gente que eles estavam pensando já no digital, né? Porque as pessoas já faziam muitas compras pelo online, e como o shopping precisava se reinventar nisso. Então, naquela situação, os shoppings estavam investindo muito alto para fazer a integração dos sistemas das lojas, integração de estoque, para poder fazer os aplicativos, fazer a compra, que até já em janeiro a gente já começou a ver Shopping Miller, alguns shoppings aqui que você podia comprar pelo aplicativo do shopping e eles faziam a entrega, né? Isso muita gente que não percebeu naquele momento, ali em janeiro, fevereiro, vai achar que foi tudo isso por causa da pandemia. Não foi. Já estavam, já era um movimento feito pelos shopping centers do país inteiro. E naquele dia, onde eu estava nessa palestra do Iguatemi falando isso, quando terminou a palestra, eu fui conversar com o Luiz Marinho, da Gouveia Souza, que atende a área dos malls, né? E
e eu comentei com ele, falei, nossa, que legal, eles estão fazendo tudo isso, mas que tamanho de investimento que o shopping está fazendo, né, para poder integrar o sistema, porque imagina conseguir integrar o sistema de todas as lojas de um shopping center, com estoque, com faturamento, com tudo, né? Eu disse para ele, eu já tenho isso. Daí ele, como assim? Eu falei, não, dentro do Mondri eu já tenho o sistema integrado. Ele, como você tem isso? De que jeito você fez? Eu falei, não, como a gente pensou em oferecer e ser parceiro de negócio de verdade dos nossos locatários, a gente, ao invés de ter o aluguel fixo, a gente criou o aluguel variável. E para isso, a gente buscou um sistema onde todas as operações tivessem o mesmo sistema de PDV e fosse integrado com o nosso, né? A gente já recebia. E, nossa, então vocês estão muito na frente. Falei, Então, pois é, então mas não foi, né, não foi desse jeito que a gente imaginou, mas sim, a gente imaginou fazer essa integração para poder criar um aplicativo, criar tudo isso, mas nunca com o pensamento de estar na frente de um Iguatemi ou de um shopping center. Mas sim, a gente já estava se preparando para essa mudança, para esse online, porque a gente sabia que era necessário, porque era o jeito de o cliente entrar aqui dentro e já saber todas as operações que a gente tem, sem precisar caminhar por todas elas. Então, só essa contribuição. Sem dúvida, excelente. Os softwares de gestão, eles vêm sendo utilizados já faz um bom tempo. Integração das informações de gestão, controle de estoque, faturamento, muito legal isso aí que você falou, que eu nunca tinha ouvido falar nessa questão do aluguel variável. Então, como todas as informações de todos os teus parceiros estão integradas, existe uma maneira de facilitar e permitir uma flexibilização de acordo com as informações que o sistema dá. Então, é muito comum a gente ver empresas de médio e grande porte que ainda se utilizam de ferramentas de gestão não muito convencionais, não muito tecnológicas, né? E é bastante comum você ver micro e pequeno empreendedor abrindo filiais com informações integradas de resultado por negócio. Então, é muito bacana se utilizar dessas ferramentas. Acho que o Elton quer fazer uma contribuição. Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Sem fugir do escopo ou do core business do Mondri, existe possibilidade, num futuro a curtíssimo prazo ou médio prazo, de você abrir esse convite para outro tipo de comércio? Por exemplo, eu tenho uma loja que vende tênis, ou eu tenho uma imobiliária, ou eu tenho uma... Exatamente isso. Então, respondendo a tua pergunta, assim, ó, existe a possibilidade de, em curto tempo? Não, já abrimos. Então, Olha que legal, pessoal. A gente abriu era o que eu estava comentando, há 2 semanas atrás a gente já começou a fazer o nosso marketing comercial, né, onde deixou de ser, traga seu restaurante para o Mondri, traga o seu comércio para o Mondri. Então, a gente está negociando com, eu não posso falar tudo, tá? Mas temos loja de roupa, temos loja de esportes, temos serviços como salão de beleza, barbearia, temos entretenimento, a gente está fechando algumas parcerias, e por a gente ter um espaço pet muito grande, a gente tem algumas novidades que eu já vou soltar uma delas, nós vamos ter a creche pet. Então, durante o dia, o pessoal vai poder deixar os seus animais aqui, seus pets aqui, para passar o dia aqui, e no final da tarde vir buscar, e daí já aproveitar e fazer seu lanche. Então, a gente já tá trabalhando. Então, olha que legal. Então, olha que legal, né, Dani? A mensagem também, tem outras muitas, é a seguinte: de repente, você que é veterinário, ou que trabalha com pet shop, ou que conhece algum desses profissionais, por que não entrar em contato com você agora, né? Isso aí. Isso mesmo. Tá aqui meu e-mail, tá aqui meu LinkedIn, o LinkedIn do Mondri, o meu Instagram. Qualquer lugar me acha. Dani, o Edson está fazendo um questionamento. Daniele, as franquias operam com cobrança sobre o faturamento, mas com uma cobrança mínima independente do faturamento. Na Mondri, há algum valor mínimo? Ou se o faturamento for 0, a cobrança não ocorrerá? Eu acredito, Edson, que a Dani pode iniciar uma explicação para você com relação a isso,
mas nada impede de vocês estreitarem uma possível parceria para poder fazer essas negociações. Exatamente. A gente trabalha durante um período sem aluguel mínimo, mas a gente coloca, assim, a partir do 13º mês de locação, que seria um ano, a gente põe um aluguel mínimo, porque a gente entende que se a tua operação não estiver faturando este mínimo, não há mais, assim, não tem intenção de ser, não tem motivo de ser mais. Se você não está se reinventando, você não está sabendo fazer a sua empresa. Então, aqui dentro a gente trabalha também ajudando, dando contribuição para os nossas operações, nossos locatários. A gente dá uma espécie de consultoria, né? Um auxílio para mostrar como faturar mais. A gente tem parceria com o Sebrae e com o Senac, aqui de São José dos Pinhais, onde a gente chama e diz, ó, essa operação aqui não está conseguindo desenvolver, deslanchar, vamos ajudar eles. Ou então a gente vem com a sugestão de talvez não seja o seu modelo de negócio tão adequado, porque numa parceria dessa, onde o aluguel é percentual em cima do faturamento, a nossa intenção é que você se dê muito bem, e a tua intenção também é essa. Então, trabalhamos juntos, mas sem acomodações. Respondi? Bacana. Ó, pelo que o Edson comentou ali, foi esclarecido. Bacana, pessoal. Tem mais alguém que queira contribuir, que queira fazer algum questionamento para a Dani? Tem mais alguém que queira propor uma possível parceria? Fiquem à vontade. A parceira da Dani ali já colocou, parceira de negócios da Dani, se eu não me engano, já colocou ali as informações do Mondri Gastronomia, endereços. A Jussara já ela é rápida. Jussara, perfeito. Obrigado, Jussara. Pessoal, no chat estão todas essas informações. O Elton também fez a gentileza de colocar informações com relação à faculdade ESIC. A ideia da ESIC como escola de negócios em Curitiba é fomentar empreendedorismo, fomentar negócios como um todo, é viabilizar parcerias ricas que tragam bons resultados para ambas as partes. Então, a gente sabe, e o que a Dani está comentando, e muito bem exemplificado ali com o Steve Jobs, no período em que estávamos em crise, ele estava fomentando e divulgando um produto. E, em consequência disso, num período pós-pandemia, a curva do gráfico de retomada permitiu que ele conseguisse obter bastante êxito na venda do iPod, lá, se não me engano, né, Dani? E para o mercado de trabalho é exatamente a mesma lógica, exatamente o mesmo raciocínio. Muitas pessoas, 43% dos brasileiros, e é um percentual ainda baixo, estão procurando continuar se especializando em período de pandemia, enquanto o restante do percentual acabou desistindo, trancando faculdade, desistindo de fazer graduação, desistindo de fazer pós-graduação, tirando os filhos do colégio privado. Então, assim, fica o convite. A ESIC é uma escola de negócios que ainda assim continua incentivando os alunos a continuar estudando. As nossas aulas continuaram 100% online. Não tem nenhum aluno da ESIC, a não ser os que, porventura, não puderam continuar, mas não tem nenhum aluno da ESIC que está tendo demérito no ano letivo. Então, em consequência disso, eu faço um questionamento. Que profissionais que o mercado de trabalho vai dar preferência depois desse período de crise? Para o pessoal que foi resiliente, para o pessoal que continua estudando, para o pessoal que continua buscando especialização, correr atrás de conhecimento para depois do período pós-pandemia, conseguir se diferenciar no mercado de trabalho. O processo seletivo do vestibular da ESIC está normal, algumas vagas ainda restam para as turmas que vão iniciar online e depois partir para o presencial, tanto para graduação quanto pós-graduação, e também processo de matrículas e transferências para o Colégio ESIC Internacional. Tudo isso com certificação internacional, sem custo de estacionamento, sem custo de taxa de matrícula e material didático, com possibilidade de até 100% de bolsa. Então, procurem a ESIC, caso vocês queiram se desenvolver, caso vocês queiram se diferenciar e ter um diferencial competitivo perante o mercado de trabalho, seja você empresário ou seja você profissional que quer ser contratado por uma empresa do setor público ou privado. Obrigado mais uma vez, Dani. Obrigada a você também. Forte abraço a todos, sucesso. Vamos continuar junto aí trazendo mais conteúdos
tão relevantes aí, que nem a Dani trouxe hoje para nós. Muito obrigada pela atenção de todos e me desculpem qualquer falha. Imagina, não tem desculpa não, foi excelente. Obrigada. Obrigado, Dani. Tchau, tchau. Tchau.